Olá, esse vídeo está sendo gravado em setembro de 2024. Se você é morador do Brasil, assim como eu, que estou aqui em Goiânia, Goiás, alguns dias tem sido contemplado pela tenebrosa nuvem de fumaça que tomou conta de boa parte do país. Eu tô falando boa parte porque as notícias que eu vi nos jornais é que o extremo sul do país não tá com essa nuvem de fumaça tão intensa como a gente tem presenciado aqui no centro-oeste, no sudeste e no norte. E parece que o nordeste também tá com uma diferença dessa visualização dessa massa tenebrosa e apocalíptica de fumaça. Mas todo mundo que tem acesso a noticiário, seja na TV aberta, seja pela internet, eu acho que de alguma forma já ouviu falar que o país está vivendo o apocalipse das queimadas. Aqui em Goiás, a gente começou isso ali por volta da segunda quinzena de agosto, um belo dia, um belo domingo, para ser mais específica. Nós acordamos e o céu de Goiânia estava sépia. É uma corzinha bonitinha, você vê assim pela janela, ó, que fofura. E na hora que você chega lá fora, você não consegue ver o horizonte, porque tem uma neblina. E na verdade, a neblina não é neblina, é fumaça. A fumaça tampou a nossa visibilidade de horizonte, né, das coisas. Um cheiro horrível na cidade inteira. Em alguns lugares eu ouvi falar que estava até pior do que onde eu estou. A gente sem conseguir ter visualização do sol, nascer, pôr do sol, tá tudo afetado pela fumaça. E boa parte disso tem sido causado pelas queimadas, que também, pela fonte que eu vi, a maior parte delas é criminosa, são queimadas criminosas que têm ocorrido no país inteiro, e pela massa de ar quente que tem tomado também conta do nosso país e que tudo isso está junto e misturado para criar esse clima aqui que parece de filme de ficção científica. Bom, se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou Renata Vargas, eu sou médica, eu trabalho com psiquiatria e, portanto, o enfoque principal será a saúde mental. Eu não tenho capacidade técnica científica para discutir questões ambientais e eu também não me sinto apta a aprofundar sobre questões de saúde geral. Eu vou falar, obviamente, porque tudo é interligado, a gente não pode esquecer que assim como a cabeça está ligada no corpo, nossa existência está ligada no planeta Terra, mas eu vou dar um enfoque principal em saúde mental. Inclusive, eu acho que é muito importante, porque o que a gente mais tem visto nos noticiários é falando sobre a saúde respiratória, é o principal enfoque, mas tem sido falado pouco sobre a nossa saúde mental em relação a tudo que tem acontecido. E eu acho que é importante eu trazer isso aqui, mesmo que seja por pouquinho a gente ver esse vídeo, tá bom? Para a gente falar de saúde mental e os impactos que o ambiente e toda essa crise climática que nós temos vivido faz na gente, na nossa saúde, eu quero trazer alguns termos. Eu descobri essa semana numa enquete que eu fiz no meu Instagram que boa parte das pessoas ainda não conhece alguns termos que são realmente novos na ciência e eu quero trazê-los aqui para vocês. O primeiro é a ecoansiedade ou ansiedade climática. Em uma das fontes que eu li, eles trazem uma diferenciação entre esses dois termos, mas a maior parte das outras fontes trazem como sinônimos. E o que quer dizer isso? Isso é a nossa ansiedade perante os eventos climáticos que têm acontecido no nosso planeta. E quando a gente fica sabendo sobre eles, a gente tem um sentimento de angústia, de impotência, de incapacidade de interferir, medo de morrer, medo que os outros morram, medo do nosso futuro. Aqui, inclusive, cabe um parêntese. Eu tenho um viés com esse vídeo porque eu sou uma pessoa que tem uma ansiedade ecológica. Eu sofro disso num grau relativamente pequeno. Isso não me interrompe de viver algumas coisas, mas isso altera alguns padrões meus de comportamento. Em algumas épocas, como por exemplo agora, isso me afeta um pouco mais. Eu fico muito preocupada com a questão de futuro, com a saúde e até com o meu próprio padrão de consumo, porque a gente vai no supermercado e dá um desespero de ver que boa parte das coisas que a gente vai comprar vai gerar mais lixo, que vai gerar mais poluição e que vai gerar mais catástrofe para o nosso planeta Terra.
O outro termo importante que eu quero trazer aqui para vocês, que já tem sido discutido nos âmbitos de psiquiatria e de psicologia, é a solastalgia. O que é essa palavra esquisita? A solastalgia é um sentimento de saudade intenso relacionado a um ambiente que a gente já vivia e que sofreu transformações por causa de crises climáticas, e esse ambiente se tornou diferente do que a gente já conhecia. Então, um exemplo prático aqui para vocês: as pessoas que moram em locais que foram acometidos por enchentes. Veio a enchente, destruiu tudo que aquelas pessoas conheciam, destruiu construções, destruiu plantações, destruiu todo o ambiente. Por mais que a pessoa ainda viva no mesmo local geográfico que ela sempre viveu, ela tem dificuldade de reconhecer esse ambiente como dela. Ela tem dificuldade de compreender o enraizamento dela nesse local, justamente por causa de todas essas alterações geradas por uma catástrofe natural. É um pouco diferente da nostalgia. A nostalgia, quando a gente está falando de ambientes geográficos, às vezes ela só está envolvida com um distanciamento geográfico mesmo. Estou sendo redundante, mas é isso. Então, você nasceu num local, você se muda para outro, nesse outro aqui você começa aquele sentimento de nostalgia pelo lugar que você nasceu, que você viveu. E para você melhorar a nostalgia, basta você retornar ao local da sua origem, o local da sua saudade. Quando a gente está falando de solastalgia, não tem como você voltar, porque aquilo ali foi destruído realmente por uma enchente, por um incêndio, por um terremoto, por um vulcão. Então, a solastalgia ela é envolvida com esses eventos climáticos extremos. O que a gente tem percebido no nosso mundo nos últimos tempos? A gente tem sim as transformações que são cíclicas do planeta Terra, que tem alterações de clima, que tem alterações de relevo, tudo isso é esperado, nosso planeta vive isso desde que ele existe. Porém, é comprovado cientificamente que ações humanas têm acelerado alguns processos e criado outros. E é nesse ponto que a gente entra em sofrimento também, quem tem um pouco mais de noção, do quanto nós, seres humanos, somos danosos para o nosso ambiente. A gente destrói onde a gente vive, a gente destrói a nossa fonte de alimentação, e nós, como parte do ambiente, nós estamos. A gente está gerando aí a nossa própria. Ai, é difícil falar isso, né? Mas a extinção da nossa espécie, ou um sofrimento massivo por muito tempo. Porque quando a gente torna o nosso planeta inabitável para a gente, não quer dizer que a gente está destruindo o planeta Terra. Porque ele, como um ecossistema, ele vai atingir um outro ponto de equilíbrio em algum momento. Alguns seres vão se adaptar melhor, enfim, mas o ser humano não está parecendo que está seguindo nesse ritmo, não. Provavelmente na hora que o planeta Terra achar um novo equilíbrio, nossa espécie não está se adaptando ainda muito bem a isso, não. E capaz que a gente, parte dessa, vai de arrasta para cima de forma coletiva. Isso aqui é uma contextualização de tudo que a gente tem vivido, mas eu quero falar especificamente do nosso presente, onde que a gente consegue interferir e o que todas essas modificações ambientais, e climáticas têm interferido na nossa saúde. Primeiramente, sobre essa fumaça em específico. É óbvio que uma das coisas que ela mais altera é a nossa respiração. Para quem tem um nariz que funciona bem, que não tem nenhuma doença respiratória, a fumaça já atrapalha. Nós estamos com uma umidade, pelo menos aqui em Goiás, a última vez que eu olhei estava 7%. Tava tipo desesperadora. A de hoje eu até esqueci de olhar, mas deve estar um pouquinho melhor pela sensação de respiração. Então nós temos uma umidade baixíssima. Nós temos uma quantidade de fuligem, de partículas minúsculas no nosso ar que a gente está respirando isso altíssima. E para piorar, nós temos uma temperatura também muito alta. Isso para respirar gera desconforto. E a respiração, gente, é a nossa vinculação e é uma atividade básica e gratuita que todos nós temos de vinculação com o presente, da gente fazer um aterramento.
Quando a gente fala numa ansiedade, numa crise ansiosa, a gente orienta a pessoa a respirar para ela voltar para o tempo presente e dar uma acalmada. Quando a gente fala em alguém que está com uma crise de choro, que seja, a gente fala para essa pessoa tentar respirar fundo, porque ela vai voltando ao centro de equilíbrio dela. A respiração, ela é um ancoramento que o ser humano tem. A gente faz isso para a gente voltar a nossa cabeça para o rumo, para a gente conseguir raciocinar, para a gente fazer nosso córtex pré-frontal pegar no tranco. E quando a gente tem a nossa respiração básica afetada por questões ambientais, é óbvio que a nossa autorregulação, seja de ansiedade, seja de tristeza, seja de estresse, também fica prejudicada. Porque se eu falo para um paciente meu ansioso, vai para um ambiente aberto e respira, faz uma atividade de respiração aí, sei lá, uma respiração quadrada. Se a pessoa vai para um ambiente aberto, ela vai respirar fumaça. Ela vai respirar fuligem. Isso vai causar desconforto. A respiração ela não é tão prazerosa mais. Se a gente fala da população que já tem problema respiratório, que o narizinho não funciona, que tem asma, que tem bronquite, que tem rinite, que seja, essas pessoas já estão em sofrimento. Elas já não estão conseguindo respirar no dia a dia. Não dá nem para eu mandar uma pessoa rinítica, hora dessa, respirar fundo para tentar centrar no momento presente e sair de uma preocupação que ela está tendo, que ela não consegue respirar, porque o nariz está entupido, porque ela está à base de corticoide. Porque a gente tem existem pacientes que estão internados por crise de asma, que não estão nem no ambiente da própria casa, e isso está gerando estresse. As pessoas não estão conseguindo desenvolver atividades físicas ao ar livre porque não conseguem respirar. Até um exemplo, meu marido, a última vez que meu marido ele pratica atividade ao ar livre. E a última vez que ele saiu para praticar, primeiro, ele voltou com uma tosse parecendo aqueles fumantes de décadas, ele voltou tossindo por causa da fumaça que tem no ar. Voltou defumado, a gente teve que lavar a roupa dele separada, porque a roupa dele estava fedida, dele ter corrido num parque aqui. E detalhe, o parque não estava pegando fogo. Era incêndio de outro lugar que chegou aqui e a fumaça parou. Resultado: o meu marido, que é um praticante de atividades físicas ao ar livre, ele está sem poder praticar a atividade que traz bem-estar para ele, porque a atividade física faz parte do nosso bem-estar. E também nós todos aqui em casa, a gente está sem a possibilidade dos nossos passeios ao ar livre, que a gente tanto gosta. Porque o contato com a natureza, pelo menos aqui dentro da cidade, aqui em Goiânia, tá difícil, você não consegue passear numa pracinha porque tá, tá desconfortável. Então, em termo respiratório, a gente já tem essa alteração que impacta sim na nossa saúde mental. Pacientes ansiosos, pacientes deprimidos que têm as técnicas respiratórias como ancoragem estão prejudicados. Todos os pacientes psiquiátricos que têm atividade física como ancoragem de bem-estar estão prejudicados. E aí a gente abre uma outra abinha, né, de tudo isso que tem acontecido conosco em termo coletivo. O calor. Gente, temperaturas altas, elas causam alterações comportamentais na gente. É só você perceber que geralmente no calor a gente oscila entre uma moleza da gente estar ali sem conseguir fazer muita coisa, até porque pode gerar quadros de desidratação, e a gente também oscila para uma polaridade de agressividade. Existem artigos que mostram que períodos mais quentes, até dentro do normal, das oscilações normais, de temperatura que a gente tem ao longo do ano, nos períodos mais quentes, a gente tem um aumento dos índices de agressividade e também nos índices de tentativas de autoextermínio. E a gente está vivendo isso de forma muito intensa. Aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiânia, a gente já conhece esses meses de agosto, setembro, eles já são tensos para a gente na psiquiatria de longa data. A gente sabe que é uma época que as internações estão mais cheias, que existe mais intercorrência na internação, as alas solicitam mais o médico plantonista por dificuldades de sono, existe uma quantidade maior de briga entre pacientes, são coisas que acontecem. Alguns pacientes de doenças que são mais cíclicas, por exemplo, o transtorno bipolar,
Tem gente que nessa época do ano dá uma instabilizada nessa parte de heteroagressividade ou de autoagressividade, e isso tem a ver com calor. Altas temperaturas, elas afetam um pouco o nosso equilíbrio de serotonina. Existem estudos sobre isso. Então, além desse comprometimento neurobiológico mesmo, tem a sensação desagradável. Geralmente a gente está no calor. Eu aqui, por exemplo, eu sou da camada privilegiada da população que eu tenho um ar-condicionado que está ligado em cima de mim nesse exato momento. Existem muitas pessoas que não têm esse privilégio de ter um ar-condicionado e que, ok, ainda causa mais problema ambiental. Mas existe uma parcela da população muito grande que não tem acesso a um ar-condicionado, quiçá tem acesso a um ventilador, e essa sensação da gente estar quente, desse calor, isso gera uma inquietação no nosso corpo, isso gera desconforto. É complicado trabalhar no calor, é complicado estudar no calor, é complicado viver no calor. E a gente está vivendo isso. E aqui pra gente, ainda com a umidade do ar muito baixa, isso vai gerando esse desconforto respiratório, um quadro de desidratação super fácil de ser instalado, e isso tudo altera o nosso comportamento, isso altera a nossa capacidade de centramento, porque o nosso corpo ele está o tempo todo buscando um equilíbrio. O nosso corpo ele precisa dessa sensação de estar bem adaptado ao ambiente que a gente está. E a gente está num ambiente que é de estresse. E o nosso corpo está tentando lidar com o estresse, estressando. A gente precisa sair da nossa zona de conforto para entrar em vibração suficiente para a gente mexer com todo o nosso metabolismo, com a nossa liberação de hormônios e etc., para a gente entrar em equilíbrio com o ambiente no qual a gente está inserido. E isso gera sofrimento e gera sofrimento mental, inclusive. E que para muita gente, e eu sei que tem gente escutando esse vídeo agora que tá pensando sobre isso, cara, nos últimos dias eu tô mais irritada, eu tô mais chata, tá mais difícil, tá tudo mais complicado e pode ter influência do nosso meio ambiente, de toda essa poluição de fumaça e de tudo isso. Um outro fato interessante que eu quero trazer aqui foi uma vivência de consultório, inclusive, que eu tive e que eu estava pensando esses dias sobre essa paciente. Alguns pacientes têm fobia de locais fechados, ou de não ter acesso à visualização do sol, ou de ter dificuldade de ser resgatado, de ser socorrido. Existem algumas fobias específicas assim. E a própria síndrome do pânico. A pessoa, geralmente, quando ela tem um ataque de pânico, ela precisa. Algumas pessoas precisam ser contidas, elas gostam de ser abraçadas, de se conterem, e outras pessoas precisam de um espaço aberto, de olhar o céu para voltar para o centramento. Eu tive uma paciente que ela me falava que quando o céu ficava nublado, ela se sentia extremamente angustiada porque ela tinha a sensação de que aquelas nuvens iam fechar em cima dela. Pensa essas pessoas agora olhando para o céu que está o tempo todo empesteado de fumaça. Isso é deflagrador de mais crises. Isso vai gerar nessas pessoas mais sofrimento. Elas abrem a janela na tentativa de ver um ambiente amplo para melhorarem o estado mental delas, e elas vão ver um céu sufocante. A gente olha para o horizonte e a gente não vê prédio. E se a gente liga a televisão, a gente sabe que não tem nem previsão de chuva ainda para limpar o céu. Então, isso também afeta a saúde mental de uma parcela da população. Saindo um pouco desse campo de ansiedade, de depressão, eu quero falar sobre as pessoas que já têm diagnóstico firmado e que já fazem tratamento e que fazem uso de medicação. Uma medicação extremamente comum no uso psiquiátrico, que é o carbonato de lítio. O carbonato de lítio é uma medicação que, por si, exige um índice de hidratação do nosso corpo para ela funcionar bem e não nos causar toxicidade. Nessa época do ano, não tá fácil a gente se manter hidratado. Gente, para todo mundo. Para quem tem problema, para quem não tem problema, tá tudo muito complicado. Eu, por exemplo, algumas pessoas sabem, eu tô gestante, bem gestante, tô no meu último mês aí de gestação. Isso já implica um aumento de consumo hídrico por dia, porque eu tô redonda, vou mostrar, né? Eu tô desse tamanho.
Então, obviamente, o meu consumo de água ele já estaria aumentado. Pela época do ano aqui em Goiás, já estaria aumentado também, porque é uma época mais quente, mais seca. E pela situação que estamos vivendo agora em 2024, levanta esse sarrafo. A gente tem uma necessidade de ingesta de água muito maior do que o habitual. Além da ingesta de água, a gente tem que lembrar que precisa ter o equilíbrio hidroeletrolítico. E os eletrólitos do corpo têm que estar controlados. Então, a gente precisa estar com a alimentação super bem balanceada. No meu caso, de vez em quando, eu estou tomando água de coco para dar uma ajudada nessa hidratação, para conseguir equilibrar melhor mesmo, para ter mais sensação de estar hidratada. Meu filho, que é criança, eu tenho um filho de 3 anos, então meu filho a gente tá dando também água de coco para ele. De vez em quando eu e meu marido a gente toma isotônico, que a gente compra mesmo em farmácia, para a gente dar uma ajudada, porque a gente é adulto para o meu filho, não, só quando ele teve a virose intestinal que a gente deu soro de hidratação oral. Então já tá difícil para todo mundo manter hidratação. Nos pacientes que tomam carbonato de lítio, eu preciso caprichar nessa orientação. Gente, pelo amor de Deus, bebam bastante água. Mantenham a sensação de estarem hidratados. Porque se a gente tem uma quantidade menor de líquido circulando dentro do corpo, a gente aumenta o risco de intoxicar pelo lítio, mesmo tomando a dose certa da medicação, tá? O lítio ele tem uma janela terapêutica. Se ele tiver muito abaixo do que isso, ele não funciona. Se ele tiver acima do que isso, a gente intoxica o nosso corpo. O nosso rim precisa estar funcionando. Os dois, né? Nós temos dois rins. Os nossos rins precisam estar funcionando adequadamente. Para eles funcionarem adequadamente, eles precisam estar saudáveis e eles precisam ter líquidos. Eles precisam ter os eletrólitos. E se a gente não está hidratando da maneira correta, se você era uma pessoa que tomava 1,5 litro de água por dia e aumentou só para 2 litros, sinto em te falar, você corre o risco de estar se desidratando. Precisa melhorar isso. Uma outra patologia dentro da psiquiatria que a gente precisa ficar muito atento nesse momento da vida, da vida terrestre, é o alcoolismo. Quem faz o consumo de bebida alcoólica, mesmo que pontual, já tem um desequilíbrio de hidratação naquele episódio que está bebendo. O álcool, ele desidrata o corpo, tá? Não adianta você falar que você está bebendo sua cervejinha para se hidratar. A cerveja ela desidrata. A gente vai perder mais líquido. Mas quando a gente está falando de pessoas que são alcoolistas, que fazem essa ingestão de álcool exacerbada por doença, é mais complicado. E a gente precisa ficar muito atento a esses pacientes, porque eles estão em risco de fazer quadros de desidratação. E um quadro de desidratação, ele leva a alterações mentais também. O paciente pode ficar confuso, o paciente pode ficar agressivo, e tudo isso vai gerar um desconforto tanto pessoal, quanto familiar, quanto coletivo. Pensa uma pessoa que faz uma alteração aí, que, sei lá, fica psicótico porque tá desidratado e tá no serviço. Vai gerar um problema nesse ambiente, vai gerar um problema onde está inserido. E a gente tem a contribuição da própria patologia, que leva a pessoa a consumir bebida alcoólica e se desidratar, e desse tempo infernal que a gente está vivendo. É uma população que a gente precisa ficar atento. Da mesma forma, a população idosa. E aqui a gente precisa lembrar dos nossos pacientes que têm demência. Um paciente com demência, por vezes, ele já tem uma ingesta de água prejudicada. Os idosos, por si só, mesmo saudáveis, já têm uma ingesta de água prejudicada. Já tem uma facilidade maior em entrar em quadros de desidratação. E também já tem uma facilidade maior de entrar num quadro que a gente chama de delírio 1. Agora pensa com esse tempo seco, quente e enfumaçado. O tanto de alteração que a gente tem na população idosa que às vezes a gente precisa de uma investigação pormenorizada. Você pode estar escutando aí meu áudio, conhecer algum idoso que deu uma desestabilizada nos últimos dias e que às vezes a gente acha que tem que socar remédio psiquiátrico e na verdade não. Precisa ver se o pulmão está saudável. Às vezes está com uma infecção pulmonar causada por esse tempo que resseca a nossa narina, tira a nossa proteção natural, que é o muco, e leva a um adoecimento pulmonar.
Às vezes essa pessoa está desidratada, está precisando de água para melhorar. E essa pessoa pode chegar num ponto de internação, inclusive internação psiquiátrica, que infelizmente a gente tem que falar. Existem profissionais que não são tão bem preparados, que vão internar achando que é uma instabilidade aí do transtorno de base e a desidratação. Temos que pensar também nos quadros de desnutrição. Ok, que a desnutrição às vezes demora mais tempo para a gente atingir, mas com esse calor não é incomum algumas pessoas ficarem mais inapetentes, não querem comer. E a pessoa, ao invés de comer bem na hora que for comer, ao invés de comer fruta, salada, que são coisas que são mais saudáveis e que vão auxiliar, inclusive, no nosso quadro de equilíbrio, de homeostase, essa pessoa vai e toma milkshake, refrigerante, cerveja. Essa pessoa pode entrar num quadro de desnutrição. E daqui a pouco tá reclamando, ai, tô com névoa mental, minha memória não funciona, fui fazer o Enem, tava com branco, eu tô com uma fraqueza, eu acho que eu tô com encosto, eu acho que eu tô com depressão. Pode estar desnutrido, pode estar com anemia. Então, tudo isso é influenciado pelos nossos comportamentos, sim, mas pela situação climática na qual estamos inseridos. Esse tempo prejudica a qualidade do nosso sono, de todo mundo. Aqui em casa a gente tem ar-condicionado, a gente tem umidificador, eu boto toalha molhada na cabeceira da cama pra gente dormir. E ainda assim, a qualidade do sono familiar tá alterada. Ok, o meu não tá em parâmetro porque eu tô grávida ainda por cima. Mas do meu filho e do meu marido que estão saudáveis, a qualidade do sono fica prejudicada no calor. Existe temperatura ideal para a gente dormir e a temperatura ambiental não tá. Se a gente entra no método de discussão social, que a boa parte da comunidade brasileira são pessoas que não têm recurso financeiro para ter um ar-condicionado, para ter um umidificador, pensa a qualidade de sono dessas pessoas. Como é que a gente dorme com ar seco, nariz entupido, um calor da moléstia? Não dorme. Acorda a noite inteira para beber água porque dá sede, porque tá ressecando tudo. E aí no outro dia de manhãzinha tem que estar firme, forte, nem tão firme, nem tão forte, para pegar um transporte público cheio de gente, quente pra caramba, para ir pro serviço. E tem que render no serviço. Como é que a gente fala em produtividade se a gente não dorme, se a gente não descansa, se a gente não tem um básico ali de saúde? E como é que a gente fala em dormir bem, fazer uma higiene do sono maravilhosa, quando a gente não tem condição mínima ambiental para que isso aconteça? Acesso à comida também entra aqui nesse mérito. Acabei de lembrar isso agora, eu podia ter falado junto com a nutrição, né? Mas a gente está vendo em supermercado que alguns produtos naturais, algumas verduras, estão com preço mais alto. Fica mais inacessível para a nossa população ter acesso a algumas frutas, a algumas verduras, porque tá tudo pegando fogo. Porque o tempo está muito quente, tem coisa que não cresceu adequadamente. Tem verdura aí que a gente teve uma temporada super curta. Esse ano mesmo, o morango, né? Como meu marido ele é produtor orgânico, eu fico vendo essas rotatividades das produções. O morango esse ano tá acabando mais cedo. O morango não dá conta desse calor. Essas questões ambientais, para além de causarem nariz entupido, nariz coçando e a nossa reclamação do calor, gera bastante impacto na nossa saúde mental. E esses impactos, eles estão sendo agudos agora, mas eles também podem perdurar por mais tempo. Eles podem ser deflagradores de transtornos que vão perpetuar, porque a insônia, por exemplo, ela abre quadros de depressão, ela abre quadros de transtorno bipolar, ela instabiliza usuários de substância, e tudo isso afetado pelo calor. A desidratação, conforme eu falei no vídeo, pode levar a gente a internações hospitalares, a alterações de esquemas medicamentosos que às vezes não eram necessários. Pacientes que estavam estáveis com o uso do carbolite, por exemplo, podem entrar em instabilidade, podem ter necessidade de hospitalização para reverter um quadro de toxicidade. É extremamente preocupante.
Se você está assistindo isso aqui, é psiquiatra e psicólogo e ainda não tinha se dado conta de tudo isso, dá uma pesquisada melhor. Porque a gente está passando por situações que tendem a se tornar cada vez mais frequentes na humanidade e que a gente precisa saber manejar isso dentro das possibilidades. Porque lembrando, a gente está falando de um ambiente. A gente não está falando só do comportamento do paciente que não quer ir se exercitar. A gente está falando de uma pessoa que não dá conta de se exercitar porque não dá conta de respirar. E a gente precisa ser bastante flexível na hora de orientar e guiar os nossos pacientes no meio dessa fumaça. É esse o recado apocalíptico de hoje. Pretendo deixar um pouquinho mais sobre esse assunto, em tópicos mesmo. Lá no Instagram vou fazer postagens, mas o vídeo aqui com certeza é mais completo e vai mais profundo. Ainda quero fazer um vídeo com essa mesma temática. Provavelmente eu vou fazer hoje, mas eu vou fazer outro vídeo, vou estar com a mesma roupinha, porque eu quero falar também sobre a Covid. A Covid tem tudo a ver com esse assunto. Pasmem, fiquem curiosos. Provavelmente é o tema do nosso próximo vídeo. Beleza? Espero contribuições aí de vocês em comentários. Por favor, gente, não me deixe falando sozinha, não. É muito esquisito isso. E é isso aí. Vamos vivendo junto aí no apocalipse. Vamos ver até onde a gente vai enquanto comunidade humana. Beijo para todo mundo. Se cuidem. Hidratem de todas as formas. E tentem buscar o máximo de estabilidade dentro desse cenário caótico.